eu tô chegando por aqui para começar esse tão esperado vídeo. Gente, demorei, mas estou aqui e vou falar com vocês profundamente, lá do fundo do meu coração, tá? Tudo o que aconteceu comigo, tudo o que eu percebi e tudo o que eu venho percebendo, né, ao longo dos dias, tratando dessas questões com as minhas clientes, tá? Então, nós vamos falar hoje, o tema do vídeo é conflitos, né, com a mãe. O que esses conflitos, né, o que essas sensações, esses sentimentos, seja abandono, seja maus tratos, seja a falta de carinho, de amor, de compreensão, o que quer que seja, né, não importa o teor de verdade daquilo que vai ser falado aqui ou daquilo que você sente em relação à tua mãe, né? Não importa o que é, mas importa como você lida com isso. O que importa é o que você precisa transformar, tá? Para que isso não interfira na tua vida adulta, para que isso não venha interferir hoje no seu dinheiro, nos teus propósitos, na tua prosperidade, na tua integridade em relação à vida, tá? Então, eu vou começar contando para vocês em que momento eu me senti assim, porque eu não lembrava mesmo, até as pessoas começarem a pedir para eu falar desse tema, eu achava assim, nossa, mas eu sofri rejeição do meu pai, então eu tinha problemas em relação ao meu pai, em relação à minha mãe não. Como que eu vou ser um canal para falar para as pessoas sobre mães, né? Sobre problemas com as mães, conflito com as mães, se eu não tive com a minha? E é aí que é o nosso subconsciente, aqui que eu quero que vocês percebam quanto o nosso subconsciente ele tenta nos livrar das questões, mas tenta nos livrar ocultando. E aquilo continua ali. Então, para minha mente racional, eu nunca tive conflito nenhum com a minha mãe. Mas estava tudo ali no subconsciente, tudo ali guardadinho no meu inconsciente, só esperando para aflorar, só esperando para emergir. E isso me trouxe muitas questões, muitas situações que eu tive que trabalhar, né? Antes de qualquer coisa, antes de vir aqui fazer esse vídeo, eu tive que trabalhar essas questões para que eu colocasse realmente, né, elas com um alívio, como algo que já foi trabalhado, já passou e que não tem mais aqui, que não dói mais aqui. Então, quando eu tinha 13 anos, os meus pais se separaram, tá? No momento que meu pai saiu de casa, né, logo após a separação, a minha mãe, claro, gente, lembrando aqui, ninguém é culpado, tá? Minha mãe não era culpada, minha mãe não foi culpada, eu não fui culpada, meu pai não foi culpado, era todo mundo agindo com a consciência que tinha naquele momento, certo? Então, a minha mãe começou a agir como adolescente. Ela começou a agir como uma pessoa que ela nunca foi, porque durante o casamento ela foi muito reprimida. Durante o casamento ela não podia usar roupa curta, ela tinha que se reprimir. Eu não lembro de ver a minha mãe arrumada, bela, exuberante, né? Não lembro dela ter muita vaidade, colocar, expressar a vaidade dela. Então, quando ela se separou, ela quis fazer tudo ao mesmo tempo, entende? Em um ano, ela quis fazer o que ela não fez em 13 anos. Então, ela passou a sair muito, né? Ela saía muito, ia pra baladinha, barzinhos, enfim, e passou, né, a ficar muito fora de casa. Teve um momento que, quando ela era casada com meu pai, ela não precisava, né, ou não sentia necessidade de trabalhar fora. Então, nesse momento que ela se viu ali, né, sem aquele recurso, sem aquela subsistência que ele proporcionava, ela viu a necessidade de ir buscar algo fora. Então ela foi
Na época era um trabalho noturno, porque ela cuidava de uma barraca de cachorro-quente, né? Que era de uma prima minha, sobrinha dela, enfim. E ela ficava lá a noite inteira. Porém, era em um bairro distante assim, né? Lá em Rondonópolis, acho que meia hora, né? Meia hora. Para quem não tinha condução, né? Como ela, se fosse pegar ônibus de madrugada, não daria e tal. Então ela dormia na casa da minha tia, que era próximo, né, dessa barraquinha de lanches. Então eu e a minha irmã, eu com 13 e a minha irmã com 12 anos, nós nos vimos numa situação de ficarmos em casa todos os dias sozinhas, dia e noite, porque a minha mãe acabava passando a semana inteira lá na minha tia para né, conseguir ficar mais próxima ali do trabalho que ela estava desenvolvendo naquele momento. E nos finais de semana ela saía, ela curtia a vida, curtia. Por quê? Porque antes ela não tinha tudo isso, né? E a consciência dela naquele momento pedia que ela fizesse isso. Então, eu com 13, minha irmã com 12, eu lembro que as vizinhas que nós tínhamos se revezavam, né, para dormir com a gente lá em casa, porque a gente não tinha realmente quem cuidasse de nós. E eu desenvolvi um quadro, né, de depressão. Hoje eu consigo perceber que foi depressão. Eu não sabia disso, até lembrar dessa situação, não sabia que eu já tinha sido depressiva, já tinha desenvolvido um quadro de depressão. Então, eu fingia que ia pra escola, né, pra ninguém perceber, pra não desapontar ninguém e tal. Eu ia até uma parte ali, onde minha irmã ia, enfim, eu ia até a metade do caminho, voltava, e eu lembrei, né, me veio na memória, que eu ficava em casa, deitada no chão, porque lá é bastante quente, né, bastante calor. Eu deitava no chão, assim, do lado da cama, e ficava o dia inteiro pensando o que estava acontecendo, como que na minha vida tinha mudado tanto, o que tinha acontecido, me sentindo abandonada, me sentindo desprezada, me sentindo rejeitada e não cuidada pela minha mãe. E eu lembro que eu pensava que já não bastasse, né, o meu pai ter agido daquela maneira, de ter rejeitado tanto, agora também eu não tinha mais a minha mãe ali. Em alguns momentos que acabava lá, fechava a barraquinha de lanches lá no fim de semana, por exemplo, e a minha mãe conseguia uma carona ou algo assim para ir lá em casa, buscar uma roupa ou algo assim, ela chegava rapidinho, pegava ali e saía de novo. E eu ficava, doía, sabe? Doía, porque eu queria tanto que ela ficasse. Era aquele momento assim de felicidade quando ela chegava, né? Mas ela logo já saía. Então, naquele momento, eu me senti desamparada, eu me senti muito desapontada também, muito perdida, porque logo após, né, também tiveram algumas situações da minha mãe começar a namorar outra pessoa e não se importar muito, com isso que eu me importo muito hoje, a minha irmã também se importa, né? Na minha casa não vem ninguém, na minha casa ninguém entra, a não ser pessoas muito próximas, e que tem energia boa também, principalmente hoje, mas eu sempre fui assim, sempre tive esse cuidado desde quando eu me separei, né, desde quando eu me divorciei. Então assim, a minha mãe não tinha essa consciência naquele momento, ela não tinha esse cuidado, então ela trazia algumas pessoas desconhecidas assim, em casa, né? E eu ficava com muita raiva, eu ficava muito chateada com aquilo, porque eu já tinha consciência, só que graças a Deus, né? Graças acho que meus mentores, nossos amigos espirituais, nunca aconteceu nada, né? Com a gente, assim, nunca teve algo que eu possa dizer assim, nossa, foi por negligência ou descuido, não, nunca aconteceu. Então, foi só o sentimento mesmo, sabe, que eu tive de abandono, de não cuidado, de me sentir realmente jogada,
jogada às moscas, jogada às traças. Não tinha ninguém para cuidar de mim. E eu só tinha 13 anos, né? Então, eu me senti muito mal naquele momento. Me senti muito desolada com tudo isso. Só que o tempo passou, né? Lógico, depois a minha mãe, isso durou acho que 2 anos ali, depois ela voltou para casa e ficou mais próxima novamente. Então, como eu falei, foi só um período, né? Foi um período ali da vida. Depois eu passei a conviver normalmente com ela, enfim. Passou tudo isso. Só que aquilo ficou aqui dentro. Aquilo me marcou de uma maneira que começou a bloquear. Eu era uma pessoa, o que isso causou em mim? Eu era uma pessoa que eu não conseguia dar continuidade nas minhas coisas. Eu não conseguia. Eu iniciava um curso, eu não terminava, eu não tinha, né, a frequência, eu não tinha assiduidade, eu não tinha manutenção daquilo. Era uma pessoa que começava um trabalho, de repente eu queria sair daquela empresa, sabe? Eu ficava trocando de empresa. E o problema nunca foi as empresas, o problema estava aqui, estava dentro de mim, entendem? Eu não tinha aquela firmeza que é o nutrir, né? Que é a nutrição, porque a nossa mãe, ela desempenha um papel energético assim, ela nos traz a nutrição. Nós, desde a barriga, desde o ventre da nossa mãe, nós recebemos o mesmo alimento que ela recebe. Nós nos alimentamos através do que ela se alimenta. Ela nutre, ela nos nutre. O nosso corpo, os nossos tecidos, os nossos órgãos, os nossos ossos, tudo em nós é formado através do ventre da nossa mãe, ali dentro. Então, a nutrição está ali, a continuação, a continuidade está ali. Para nós nos desenvolvermos, nós temos que integrar essa energia materna. Eu postei ali para vocês também em relação ao dinheiro, né? A nossa mãe está ligada proporcionalmente à nossa vida financeira, ao dinheiro. A energia do dinheiro na nossa vida representa a nossa mãe. A energia do dinheiro é uma energia feminina, é uma energia também de nutrição, porque o que o dinheiro nos proporciona? Possibilidades, segurança, não é? Possibilidades, segurança, crescimento, segurança para crescer, segurança para ascender, segurança para irmos além, para termos possibilidades. Não é isso? Então, nessa toada, né, nessa situação toda, eu fiquei sem essa força, sem essa nutrição. Porque apesar de conviver muito bem com a minha mãe, de sentir ela como uma pessoa amorosa, próxima de mim, teve esse momento em que eu não senti isso. Teve esse momento em que eu me senti abandonada, desnutrida de amor, de carinho, de cuidado. Então foi nesse momento, desse momento eu levei isso aqui dentro, no subconsciente, para minha vida. Isso foi me atrapalhando financeiramente, né? O dinheiro não chegava, o dinheiro fugia de mim, literalmente o dinheiro fugia de mim. Tiveram 2 situações na minha vida em que eu peguei dinheiro, assim, não vou dizer que é um valor, né, milionário, mas assim, peguei ali 20 mil, entre 20 e 30 mil reais, e eu mandei embora assim. Eu gastei sem perceber, sem saber no que eu tinha gasto, porque a energia do dinheiro não ficava comigo, não tinha continuidade, entende? Além de não ter fluidez, parece que nem todo o dinheiro do mundo que eu ganhasse, eu gastava o dobro, entende? Não tinha aquele sentimento de gostar do dinheiro, gostar de estar comigo. O dinheiro me proporcionar o que de fato ele é feito para proporcionar, né? Então, ao invés de eu sentir segurança, possibilidades e nutrição,
eu sentia vontade de gastar para expulsar aquilo da minha vida logo. Da mesma maneira que eu fazia com os empregos, com os cursos, com tudo antes de começar o caminho do autoconhecimento. Porque lógico, gente, essas coisas que eu senti agora por último, que eu percebi, que eu notei, né, que saíram aqui de dentro, que eu trabalhei, foram resquícios. Porque desde 2017 eu venho trabalhando, eu venho no caminho do autoconhecimento, eu venho fazendo diversas técnicas, diversas terapias, né? Eu comigo mesma, e antes disso, antes de ser terapeuta, eu já trabalhava, né? Já me trabalhava com outra terapeuta. Então, isso foram resquícios, tá? Então foi a gota d'água para eu vir aqui mesmo e falar para vocês, com conhecimento de causa, colocando a realidade, colocando a minha realidade, porque é sempre isso que eu faço aqui. Quem me conhece aqui, quem sabe, já me acompanha há algum tempo, já sabe, né? Já teve essa percepção de que eu coloco aqui o que eu vivo. É a minha vida, é a minha realidade, é o meu dia a dia. Eu não venho aqui contar, inventar histórias ou contar histórias dos outros. Pode ser também, poderia ser histórias dos meus clientes, né? De pessoas que eu ajudei a transformar. Tem alguns exemplos, tá? Porém, acho que o meu exemplo, eu falar isso de coração, eu conseguir soltar isso, conseguir mostrar isso para vocês e transmitir essa verdade, é algo que é mais profundo, se torna, é meu e eu tô dividindo com vocês. Por quê? Porque eu espero que cada pessoa que está aqui sentindo, né, tendo esses sintomas, tendo esses problemas, consiga transformar. Por quê? Nós precisamos, não vou falar que você precisa conviver com a tua mãe, que mesmo que ela seja narcisista, que ela pegue no teu pé, que ela não tenha te dado amor, que ela tenta intrometer na sua vida, que ela só te coloca para baixo, né? Existem mães assim também, existem. Cada uma, né, tem uma consciência, um tipo de consciência. Então existem aquelas mães que vão tentar colocar os filhos para baixo, tentar colocar, se refletir no filho, querer que o filho faça o que ela não fez na vida, né, que ela foi reprimida e não conseguiu fazer, ou tentar reprimir a felicidade do filho porque ela não foi feliz. Enfim, existem N situações, né? Existem N situações. Ou você se sentiu abandonado, ou você nem teve contato com a tua mãe, foi criado pela avó, né? Ou a tua mãe foi viver uma outra vida e te deixou, né? Deixou os filhos para trás. Existem também essas mães. O que nós precisamos fazer? Transformar isso. Identificar lá naquela criança o que aquela criança ou aquele adolescente sentiu, para transformar aquilo em algo positivo. Transformar aquelas situações de uma maneira que a pessoa, né, que você consiga olhar para elas e ver a sua mãe como um ser humano. Ver a sua mãe como uma pessoa que está em processo também. Que não é uma pessoa que já é iluminada, já se iluminou, não é um Jesus Cristo, por exemplo, né? É uma pessoa como você, com erros e acertos. Infelizmente, ela errou com você, mas não cabe você julgar isso. Cabe você somente agradecer a vida que ela te deu, honrar essa vida, vivendo muito bem, vivendo em plenitude, conseguindo nutrir-se, né? Conseguindo trazer essa nutrição que foi perdida lá quando você se sentiu abandonado ou se sentiu em conflito com a tua mãe. Então é isso que com o Theta Healing a gente consegue trabalhar em relação à situação da convivência, né, com a mãe ou do sentimento pela mãe. Você não precisa conviver, mas você precisa sentir esse amor incondicional e emitir para ela. Enviar esse amor incondicional para tua mãe, mesmo que seja à distância, mesmo que você não tenha contato nenhum. Você precisa sentir isso. E esses bloqueios, né, esses traumas, esses choques, essas
situações acabam bloqueando isso, acabam trazendo raiva, e uma raiva até instintiva, uma raiva que a gente não quer sentir, porque, poxa, é a nossa mãe, né? Mas a gente traz isso no inconsciente, e isso acaba bloqueando as situações que eu já mencionei para vocês. Então, quem sentir afinidade, né, com isso, sentir afinidade comigo, com o que eu falei, pode me procurar, como eu falo sempre aqui. Podemos fazer, né, sessões para isso. Mesa também, a mesa é bem interessante a gente trabalhar, tá? Nós conseguimos trabalhar de forma sistêmica na mesa também. E quem quiser identificar mais profundamente quais exatamente são as situações a serem trabalhadas, podemos fazer mesa, tarô e Theta Healing. Aí fica completo. Combinado? Excelente dia, excelente semana para todos nós, e que esse vídeo consiga tocar a fundo o seu coração e fazer você perceber o que é preciso mudar, tá bom? Beijo, amores!